Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos estudar uma função especial, chamada função polinomial do primeiro grau. Então, sempre que nós vamos estudar uma função, temos que lembrar que uma função deve ser definida dentro de um domínio, que é um conjunto, até um contradomínio. Certo? Eu sei que contradomínio e domínio são conjuntos numéricos. Eu vou definir, então, qual é o domínio. Por exemplo, pode ser o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, etc. E também eu vou definir quem é o seu contradomínio. Toda função tem que ter uma lei de formação e, no caso, como esta é uma função polinomial do primeiro grau, a lei de formação obedecerá à regra que está na tela. Sempre será uma f de x, porque é uma função, na forma ax mais b. Observe que o x é a variável desta função. Esse x tem que ter grau 1. Não pode, por exemplo, ser x ao quadrado, porque se for x ao quadrado, o grau será 2, certo? Este elemento a, que é um número que está multiplicando o x, terá um nome de coeficiente angular. E esse b, que está somando, mas poderia também estar subtraindo, será chamado de coeficiente linear. Muito bem. Algumas observações. A primeira delas é que, obrigatoriamente, o a deve ser um número diferente de zero. Isso é obrigatório, porque, veja, se o a for igual a zero, o que vai acontecer? O zero vai multiplicar o x e vai desaparecer a variável, e essa função não será uma função polinomial do primeiro grau, certo? O b tem duas possibilidades. Ele pode ser diferente de zero, e quando isso acontecer, eu direi que o nome da minha função será função afim. Então, função afim é um tipo de função polinomial do primeiro grau. Se o b for igual a zero, eu vou dizer que a minha função é linear. Uma função linear é uma função polinomial do primeiro grau quando o b, que é o coeficiente linear, for igual a zero. Tudo bem? Vamos ver este primeiro exemplo. Observe que a minha função foi definida com o domínio com números 1, 2 e 3. Veja que o domínio possui apenas 3 elementos e existe um espaço entre os elementos. Toda vez que eu consigo detectar espaço entre elementos, eu vou dizer que este domínio, este conjunto é discreto. O contradomínio é o conjunto dos números naturais. Para quem esqueceu, são os números 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. A lei de formação diz o seguinte: pegue o domínio x, multiplique por 2 e acrescente 1 e encontrará o resultado e encontrará a imagem. Então, vamos pegar os elementos do domínio. O primeiro elemento é o número 1. O que eu vou fazer com ele? Eu vou calcular o f de 1. O que é f de 1? É substituir o x por 1. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E encontraremos, então, que f de 1 é igual a 3. Se f de 1 é igual a 3, no gráfico eu represento o número 1, certo? No eixo x e o 3 no eixo y. Então, o cruzamento desses dois dará origem a um ponto que é um par ordenado 1,3, que é o quê? F de 1 igual a 3. Perfeito? Vamos para o próximo. Se o meu x for 2, olha o que vai acontecer. F de 2 será igual a 2 vezes 2 mais 1. F de 2 será 5. Aqui no meu gráfico, eu vou representar a ligação entre o elemento 2, que está no eixo x, com o 5, que está no eixo y, formando um par ordenado 2,5. Logo, f de 2 igual a 5. E, por fim, o 3, que é o último elemento deste domínio. Se o x for 3, f de 3 será igual a 2 vezes 3 mais 1. F de 3 será igual a 7, ou seja, o y será igual a 7. Então, representando lá no nosso gráfico, o 3 vai se ligar ao 7, observe, o 3 se ligou ao 7, formando o par ordenado 3,7, que é o mesmo que f de 3 igual a 7. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo.
que nós temos aqui, que é o seguinte. Nosso próximo exemplo é uma função de n naturais, ou seja, o conjunto domínio são os números naturais, até o contradomínio, que também são os números naturais. Eu tenho f de x igual a 2x mais 1, é a mesma função, e agora eu vou substituir o x por alguns elementos. Porque observe, neste caso, o conjunto natural é um conjunto infinito. Então, eu não tenho como colocar todos os seus elementos do domínio. Eu vou escolher alguns. O primeiro que eu vou escolher é o zero, certo? Então, eu vou calcular f de zero. F de zero será 2 vezes 0 mais 1, que dará 1. Vou lá no gráfico e represento este elemento. O par ordenado com x igual a 0, certo? Que é o elemento 0, 1, ele fica em cima do eixo y. Observe que o par ordenado que tem como x o valor 0, ele obrigatoriamente estará em cima do eixo y. E eu vou dizer que este ponto será o coeficiente linear, aquele mesmo coeficiente linear que começamos a nossa história, o b do f de x igual a x mais b. Tudo bem? Vou pegar o x igual a 1, f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1, que vai dar 3. Vou lá no gráfico e marco. Coloco 2, f de 2 vai ser 5, coloco no gráfico. Pego 3, f de 3 será 2 vezes 3, 6 mais 1, 7, coloco no gráfico. Observe que você está acompanhando que eu estou colocando no gráfico o 3 se unindo ao 7. E por fim, pega-se o 4, f de 4 igual a 2 vezes 4 mais 1, isso dará 9, e marco no gráfico. Eu poderia fazer isso infinitamente, certo? Só que nós não temos tempo e nem espaço. Então, quando eu tenho um gráfico como este, que é um gráfico infinito, eu represento apenas alguns de seus pares ordenados. Perfeito? Vamos para o próximo. F, agora o meu domínio são os números inteiros, certo? E o nosso contradomínio também são os inteiros. Observe que este domínio continua sendo um conjunto discreto. Existe um espaço entre os elementos. Eu vou pegar, então, números negativos para representar. Eu poderia ter começado com menos 5, com menos 6, com menos 10, mas por questões de espaço, eu vou começar pelo menos 2. Então, f de menos 2 é o quê? 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 1, menos 3. Marca no gráfico. Observe onde eu marquei. Este é o ponto, certo, de coordenadas, menos 2, menos 3. Bem, pego o menos 1. Marca no gráfico. O menos 1, quando multiplicado por 2, vai dar menos 2. E somado com 1, também dá menos 1. Coloca a bolinha no gráfico. Vou fazer com o 0. Marco no gráfico. Faço com 1, marco no gráfico. Faço com 2, marco no gráfico. Faço com 3, marco no gráfico. E, por fim, faço com o 4. F de 4 igual a 2 vezes 4 mais 1, que dá 9. Observe que este gráfico é um gráfico discreto porque existe um espaço entre os pontos brancos que formaram o gráfico. Toda vez que houver espaço, o gráfico será chamado de gráfico discreto. Tudo bem? Bem, vamos pegar agora os pontos que eu marquei no gráfico anterior, pintei todos de verde e vou agora mudar o meu domínio. Olha só, o meu domínio agora são os reais e o contradomínio são os reais. Está aqui escrito real até o real. Bom, neste caso é um domínio contínuo, então não haverá espaço entre os pontos nessa função. Eu vou fazer então o seguinte, já que não pode ter espaço, eu vou ligar todos os pontos com uma linha reta. Vou pegar e calcular um elemento muito importante, chamado raiz da função. O que eu vou fazer? F de x é igual a 2x mais 1, eu vou chamar o f de x de zero. Então, veja, quando eu quero calcular o zero da minha função, eu chamo o f de x de zero. E vou calcular essa equação do primeiro grau normalmente. Encontrei, então, que o x é menos 1 sobre 2. Observe, este resultado, x igual a menos 1 sobre 2, é chamado raiz ou zero da função. E ele está marcado no gráfico exatamente em cima do eixo x. Então, o zero é o local onde o gráfico cruza o eixo x. Perfeito? Bom, o par ordenado que representa a raiz ou zero da função sempre é um par ordenado em que o y dele vale zero. Perfeito? Esta informação é muito importante para nós.
Vamos então para o nosso último exemplo. Bem, o nosso último exemplo, eu tenho um domínio que é um colchete, 1,3, fecha colchete. O nome que nós damos a isso é intervalo. Intervalo significa o seguinte, são todos os números começando do 1 e encerrando no 3. Ou seja, é um conjunto contínuo, certo? Isso é um conjunto contínuo, não é discreto, como aquele primeiro exemplo que fizemos. Quando acontecer isso, eu vou pegar o primeiro elemento, que é o elemento 1, e vou pegar o último elemento, que é o elemento 3, o domínio, e calcular. Quando eu calculo f de 1, a gente já fez o cálculo hoje, isso vai dar 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, eu marco lá no gráfico, observe, para ordenado, 1,3. E pego o último elemento, que é o 3, calculo f de 3, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Marco no gráfico. Então, olha o que acontece. O que eu marquei aqui de azul é o intervalo, que é o domínio, de 1 até 3. E o que eu marquei de vermelho é a imagem. A imagem, para quem esqueceu, é um subconjunto que está dentro do contradomínio. Aí eu ligo os dois, formando então um gráfico contínuo limitado, né? Ele começa num ponto e termina em outro ponto. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, compreendido. Assista novamente o vídeo, tire suas dúvidas, compartilhe com seus colegas o nosso canal e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.